Boa noite e bem-vindo ao VetSmart TV. Esta noite transmitiremos a palestra Alimentos Úmidos. Quais os reais benefícios? Eu sou Thiago De Rogatis, o seu apresentador. E todos que estão assistindo ao vivo receberão através do e-mail cadastrado no VetSmart o certificado de presença online. O seu nome no certificado será exatamente aquele cadastrado no VetSmart. Então, se você deseja atualizá-lo, acesse a área de cadastro nas plataformas VetSmart e faça a sua alteração. A transmissão de hoje tem o patrocínio do Grupo Mars. Prepare-se para conhecer a maior fabricante de alimentos para pets do mundo. Esta é a Mars. Uma empresa com uma história de mais de 100 anos e que transformou um fabricante de doces em um gigante global. Atualmente, a Mars atua em 6 diferentes segmentos de negócios, com marcas conhecidas e amadas por pessoas do mundo inteiro. E por pets também. Líder global em nutrição e cuidados com animais de estimação, a Mars Pet Care está organizada em 4 divisões. Royal Canin, fabricante de alimentos de alta qualidade nutricional que atendem precisamente às necessidades individuais dos gatos e cães. Pet Nutrition, a divisão responsável pelas marcas Pedigree, Whiskas, Eukanuba, Champ, Kit Kat, Dreamies e Optimum no Brasil. Serviços veterinários que conta com clínicas e hospitais veterinários, laboratórios de autodiagnóstico e especialistas em emergências. Hoje, a Mars é a maior empregadora de médicos veterinários do mundo. E Soluções Conectadas, uma divisão especializada em tecnologia e aplicativos. Todos os nossos alimentos contam com o embasamento científico dos estudos realizados no Centro de Pesquisa Walton, a maior autoridade em bem-estar e nutrição de pets do mundo. Localizado no interior da Inglaterra, Walton fornece profundo conhecimento científico sobre as diferentes necessidades nutricionais dos pets e benefícios da interação entre homem e animal. Estimular o crescimento de suas categorias é um compromisso. E para reforçá-lo, a Mars investirá R$1 bilhão no Brasil até o ano de 2020. Mesmo sendo tão grande, a Mars fez questão de se manter ao longo dos anos uma empresa privada e familiar, guiada por 5 princípios: qualidade, responsabilidade, mutualidade, eficiência e liberdade. Princípios que são colocados em prática diariamente no relacionamento com nossos associados, clientes, parceiros e com a comunidade. E para continuar nutrindo nossos melhores amigos com amor e carinho, a Mars continuará não medindo esforços para criar um mundo cada vez melhor para eles. E para nós também. Nossos pets nos tornam pessoas melhores. E poder retribuir tudo o que eles fazem por nós é a parte mais gostosa desta relação. Como patrocinadora, o Grupo Mars sorteará esta noite um estetoscópio Littmann. Para participar, basta se cadastrar e assistir com a gente. O vencedor será divulgado hoje, no final dessa transmissão. A palestra de hoje será ministrada pela doutora Manuela Fischer, que é médica veterinária com mestrado e doutorado em nutrição animal pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pesquisadora visitante na Universidade da Califórnia, consultora e responsável técnica de empresas e coordenadora do curso de pós-graduação em nutrição de cães e gatos do Qualitas. Eu passarei agora a palavra à doutora Manuela, que ministrará nesse momento a sua apresentação. Olá, boa noite. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite à VetSmart e ao Grupo Mars por ter me convidado para vir aqui falar com vocês um pouquinho sobre os benefícios e a utilização de alimentação úmida para cães e gatos. Então, esse é um tema que ainda gera bastante dúvidas, ainda dentro, nos veterinários. Muitos veterinários têm questionamentos sobre quais são os reais benefícios e se a gente pode utilizar uma alimentação úmida como alimento exclusivo para cães e gatos e como que deve ser essa oferta, né? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje, nessa noite. Os objetivos dessa aula compreendem, basicamente, nós entendermos a diferença entre os alimentos úmidos e os secos, para que a gente possa compará-los. Então, quando a gente fala em benefícios da alimentação úmida, nós estamos falando em benefícios da alimentação úmida em relação aos secos,
né? Então, para que a gente possa compará-los, a gente precisa entender quais são as diferenças entre eles. Nós também vamos conhecer, então, os benefícios, né, os principais benefícios dos alimentos úmidos, como que a gente calcula a oferta para esses animais e como que a gente pode ofertar, de que maneiras nós ofertamos. Por fim, eu quero fazer as considerações que são contrárias, eu vou ponderar alguns argumentos contrários em relação aos alimentos úmidos, certo? E aí a gente vai fechar a nossa palestra de hoje. Então, por que a gente deve conhecer os alimentos úmidos? Por que eles são importantes? Eu entendo que há uma crescente busca do tutor, do proprietário, por alimentos alternativos ao alimento seco, né? Então, é um mercado que está em ascensão, o tutor ele está pedindo alimentação, uma alimentação diferente, diversificada, para que ele possa variar o cardápio do seu animal, enfim. Esse tutor, ele principalmente, ele tá buscando entender o que o animal está comendo, porque há uma dificuldade para entender, né? Uma dificuldade para entender o rótulo das rações. Então, muitos veterinários e muitos proprietários de animais não sabem o que significam aqueles ingredientes do rótulo. Portanto, o tutor, ele quer olhar o rótulo do alimento e ele quer entender aqueles ingredientes. Então, a gente acredita que a busca, inclusive, por alimentos mais naturais, alimentos não convencionais agora, é também em função disso, né? O tutor, ele entende o arroz, a carne, mas ele não entende o farelo, a farinha, a carne mecanicamente separada. Esses termos são muito difíceis para o tutor. Então, ele quer ingredientes mais comuns. Ele busca também ingredientes mais frescos, sem corantes, sem conservantes. Então, existe uma procura intensa atualmente por esse tipo de ingrediente. E também é uma questão de querer ver o seu cachorro, o seu gato feliz. A satisfação do seu animal é importante para o tutor. Então, quando o tutor ele coloca uma ração no pote ou uma comida, independente de qual alimento seja, e o animal não come na mesma hora, não manifesta vontade de comer na mesma hora, o tutor tem a sensação de que ele não gosta da comida. Então, a gente vai conversar que o alimento úmido ele ajuda bastante nessa questão também. Então, para a gente falar em alimentos mais naturais, mais próximos da natureza, a gente precisa entender qual é a composição da dieta dos animais na natureza. Então, o que a gente vai encontrar numa presa? Nós vamos ver que a umidade desse alimento ela é bastante elevada, né? Com alto teor de proteína, com alto teor de gordura, com baixo carboidrato e baixa fibra. Então, no trato gastrointestinal das presas, né, tem uma quantidade variável, né, de fibras e carboidratos complexos. Então, sim, os animais fazem consumo desse tipo de nutriente, mas é em baixa quantidade. E se nós compararmos a dieta atual, pensando no alimento seco, como que seria? Nós teríamos uma baixíssima umidade, né, em torno de 8%, 6%, 7%. Baixa moderada proteína, então os alimentos de baixa qualidade têm quantidades mais baixas de proteína e alimentos melhores têm quantidades moderadas de proteína. Baixa moderada gordura, um alto carboidrato para que possa ser feita a extrusão do produto e uma quantidade baixa moderada de fibra, então variável, né, dependendo do tipo de alimento. Quando a gente analisa o alimento úmido, o que nós observamos? Que ele contém alta umidade, uma quantidade moderada a alta de proteína, moderada a alta de gordura, baixo carboidrato, pois dispensa o processo de extrusão, não há necessidade de uma quantidade alta de carboidrato, e baixa moderada fibra. Então, esses produtos sachê, em lata, por que eles têm baixa ou moderada fibra? Se vocês derem uma olhada quando a gente abre um produto desses, principalmente a lata, a gente vê que tem uma goma, né? Tem como se fosse uma geleia. Aquilo são as fibras, são as goma xantana, goma carragena, é para dar liga, é para deixar o produto, né, com aquela consistência que tanto agrada os animais. Então, por esse motivo que a fibra acaba sendo um pouquinho até mais elevada do que alguns alimentos secos. Bom, se a gente faz o comparativo,
dessas dietas, a gente mostrou o alimento que o animal consome na natureza, o alimento seco e o alimento úmido, a gente percebe que o alimento úmido ele tem características mais semelhantes ao alimento da natureza, no sentido de ter uma alta umidade, maior proteína, maior gordura, baixo carboidrato e uma quantidade de fibra moderada, certo? Então, por que a gente fala isso? Porque o tutor ele está buscando, então, esse tipo de alimento e a gente, sabendo dessas diferenças, né, e dessas particularidades de cada alimento, a gente pode vir a ofertar para o proprietário um alimento úmido para que supra essa necessidade do tutor, certo? Bom, então nós precisamos entender o que são os alimentos úmidos, né, para que a gente possa compará-los com os secos. Segundo essa classificação do NRC, o alimento seco é aquele que contém até 12% de água, o semiúmido até 32% de água e o úmido entre 74% e 78%. A FEDIAF, ela classifica o alimento úmido como aquele que contém acima de 60% de água. Bom, mas antes de fazer a comparação, é extremamente importante, para eu conseguir comparar níveis de garantia de um alimento seco e úmido, é importantíssimo que a gente faça a conversão dos nutrientes para a matéria seca. Por quê? Porque eu não posso comparar um alimento que é cheio de água com um alimento que é extremamente seco, né? Não é justo. É lógico que o alimento seco, como ele é mais concentrado, ele vai ter teores maiores. Então, quando eu faço a conversão, quando eu retiro a água do alimento úmido, aí sim eu tenho valores comparáveis. Então, vamos dar uma olhada aqui nesse produto, nesse alimento sachê para cães. Eu peguei um alimento premium especial aqui para a gente trabalhar, fácil de encontrar. Então, ele contém 82% de água e ele contém 8,5% de proteína. O que quer dizer isso? No rótulo está escrito que ele tem no mínimo 8,5% de água, né, no alimento que contém 82% de água. Bom, se o alimento contém 82% de água, a matéria seca dele é o que falta para fechar 100. Então, 18% é a matéria seca. Mas o que é a matéria seca, Manuela? Matéria seca é aonde estão contidos os nutrientes do produto. É o que realmente me interessa no produto, certo? Quando a gente compara com esse produto, que é um alimento seco da mesma categoria, o que a gente observa? Que tem 10% de água, logo a matéria seca é 90%, vejam a diferença, e a proteína é de 23%. Então, como que eu vou comparar 8,5 de proteína com 23 de proteína? Não posso, eu preciso passar ambos os produtos para a matéria seca para que eu possa comparar os seus valores em matéria seca. Eu trouxe aqui um exemplo para ficar mais claro de como que a gente faz o cálculo. Então, eu tenho um alimento com 8% de proteína na matéria natural, né? 8,5%, desculpem. E a minha pergunta, qual é a porcentagem de proteína na matéria seca? Quando eu falo matéria natural, é a matéria úmida, é a matéria contando a água. Tá? Então, eu tenho 8,5% de proteína na matéria natural e eu quero saber qual é a porcentagem da proteína na matéria seca. Então, a gente faz uma regrinha de 3 aqui, né? Então, 8,5% de proteína bruta em 82% de matéria natural, né? Dentro de 82% na matéria natural. Ou seja, eu tenho 8,5% de proteína bruta em 18% de matéria seca. Em 100% de matéria seca, eu vou ter X. Então, fazendo a regrinha de 3, a gente chega na quantidade de 47,2% de proteína. Então, o alimento ele tinha 8,5% em 82% de água. Quando a gente retira essa água, naqueles 18%, aqueles 8,5% passam a ser 47,2%. É quase a metade, certo? Então, vejam que o nível de proteína dos alimentos úmidos, ele é bem superior às rações secas, certo? Foi o que a gente comentou lá, onde eu fiz aquela classificação do alimento na natureza, o alimento úmido, o alimento seco. Bom, eu trouxe aqui ainda uma comparação de todos os níveis de garantia de 2 rótulos que eu peguei de alimento super premium, certo? Então, a gente encontra ali a umidade 82%, a proteína 8,5%, do úmido o extrato etéreo 3, a matéria fibrosa 2, a matéria mineral 3 e o carboidrato a gente calcula por diferença, né? A gente soma a umidade, proteína, extrato etéreo é gordura, a fibra é a matéria mineral e o que falta para chegar em 100 é o carboidrato.
Então não existe uma análise laboratorial de carboidrato, ele é sempre calculado por diferença. Bom, quando a gente calcula o alimento, quando a gente faz a análise do alimento seco, a gente tem números bem diferentes. 10 de umidade, 31 de proteína, 12 de gordura, 3 de matéria fibrosa, 7,5 de matéria mineral e o carboidrato por diferença deu 36,5. Então, para a gente poder comparar, eu fiz o cálculo para a matéria seca de todos eles, e aí o que a gente observa é uma proteína do alimento úmido de 47,2 versus 34,5 do seco, extrato etéreo 16,7 versus 13,3 do alimento seco, a matéria fibrosa 11 versus 3,3% do seco e o carboidrato 8,4 versus 40,5% do alimento seco. Então, isso daqui bate, né, esses níveis batem com aquilo que eu comentei com vocês, que o alimento úmido, ele contém um alto teor de proteína, moderado a alto, né, gordura moderada ou até mesmo elevada, alguns alimentos possuem mais do que essa quantidade. A matéria fibrosa é mais elevada, como eu comentei, né? O alimento úmido acaba tendo uma quantidade de fibra um pouco maior, uma fibra mais solúvel. E o carboidrato é bem baixo, notem que 8,4% contém só o alimento úmido, né? Versus 40%. Alguns alimentos secos chegam a ter 50% ou até mais de carboidrato, certo? Então, isso tudo nos faz refletir que talvez esse proprietário que esteja buscando um alimento mais próximo daquilo que o animal come na natureza, ele possa ficar satisfeito com a oferta para o seu cão, para o seu gato, de um alimento úmido, né, que é completo e que passou por testes e vai ser seguro para o seu animal. Bom, então a gente vai falar agora sobre os principais benefícios, né? Vamos passar para o segundo ponto, o segundo objetivo da nossa conversa hoje. Então, um benefício que é inquestionável é a palatabilidade do alimento úmido, né? Dificilmente cães não aceitam o alimento úmido. Animais saudáveis gostam muito de alimento úmido. E até mesmo os doentes, a gente costuma utilizar os convalescentes do alimento úmido como, né, uma carta na manga para estimular o consumo. Gatos, se eles não foram acostumados desde filhotes, desde muito cedo ao alimento úmido, só foram apresentados para o alimento seco, eles têm uma certa resistência ao consumo do alimento úmido. Mas nada que seja impossível, né, de introduzir. Mas já o cão, independente do que foi apresentado para ele, ele costuma gostar bastante. Então a palatabilidade ela é importante, porque o tutor ele vê aquela satisfação que eu comentei lá no início, né? A gente, quando mistura uma ração seca, um alimento úmido, o animal tende a comer tudo de uma vez. Não é como o alimento seco que fica no prato, ele vai comer um pouquinho, come outro pouquinho. Quando a gente faz a mistura para o cão do alimento seco e úmido, ele vai e ele come tudo de uma vez. Isso é muito bom, porque o tutor ele consegue controlar melhor as refeições, o alimento não fica disponível ali, né? Enfim, a gordura oxidando, chamando insetos. Então o animal consome, o proprietário pode retirar o prato e ofertar a próxima refeição, né, sem que aquela comida fique ali no prato o dia todo. E ele vai ver a satisfação, que é o que ele busca, né, do seu animal consumindo. Para gatos a gente não faz essa mistura, a gente oferece o alimento seco num pratinho, o alimento úmido no outro e geralmente, não que eu seja adepta à alimentação à vontade para o gato. Hoje em dia é complicado fazer alimentação à vontade para os gatos estão muito sedentários, todos domiciliados são castrados, então a alimentação à vontade é um pouco, digamos, indutor de obesidade, mas esse é um papo para um outro momento. Bom, outro benefício que a gente pode argumentar com o tutor que está buscando uma alimentação mais saudável é que o alimento úmido ele não contém conservantes e corantes. Ah, Manuela, mas isso são todos? Eu não posso dizer que são todos que não contêm corantes artificiais, mas a grande maioria, né? E corantes nenhum contém, porque o processo de produção, a esterilização, né, do alimento úmido dispensa a inclusão de conservante. Se vocês olharem qual é o período de duração do alimento úmido, após aberto, são 2 dias, né, justamente porque não tem conservante na composição. Né? E os corantes artificiais, a grande maioria não possui corante artificial. Então a gente pode buscar isso no rótulo também, mas é um ponto importante aqui para que a gente possa conversar com o tutor e talvez, né, argumentar, né, frente a um argumento do tutor dele querer, por exemplo, dar alimentação natural que não seja formulada e seja simplesmente a comida caseira em casa, né, que ele mesmo prepara.
A composição, então, outro benefício é que ela é mais próxima à dieta natural, né? Dieta natural eu coloco entre aspas, porque aí tem toda uma discussão de o que é realmente uma alimentação natural. Hoje em dia a gente tem dado preferência ao termo dietas não convencionais, são aquelas dietas que não são o alimento industrializado. Então, esses principais benefícios que eu citei até agora, eu uso bastante na clínica, no consultório, para tutores que buscam uma alimentação mais natural, né, caseira, e não tem tempo para preparar, né, e não vai ser uma pessoa comprometida com o preparo da dieta caseira como tem que ser. Então, a gente pode conversar com esse tutor, com essa pessoa e apresentar o alimento úmido como alternativa. Em vários casos, ele acaba optando, né? Ou não só o alimento úmido como exclusivo, mas muitas vezes ele acaba fazendo a mistura, né, do alimento seco com úmido. Outro benefício é que eles são baixos em calorias, prevenindo muito a obesidade. Então, o que eu escuto sobre o alimento úmido? O alimento úmido acaba levando o animal à obesidade, porque ele faz sobreconsumo. É claro, se nós pensarmos que o animal ele vai comer alimentação seca mais alimentação úmida, e isso não vai ter controle, simplesmente vai ser adicionado a alimentação úmida à dieta, sim, pode levar ao sobreconsumo e à obesidade. Mas o alimento úmido por si só, ele tem todas as características para prevenir a obesidade. Então nós só temos que saber como utilizá-lo. E também, né, um benefício que eu considero o maior dos benefícios é a questão da umidade ser alta. Então, favorecendo assim a saúde do trato urinário. É impressionante a quantidade de pacientes que eu atendo no consultório, né? Eu faço atendimento de nutrição clínica e eu vejo muito paciente, cães, principalmente cães, a gente escuta muito gato, mas cães com cálculos urinários. E aí a troca para uma dieta com alta umidade, a gente vê bastante efeito, né? A gente vê menos recorrência, então é uma boa opção, né? É uma alternativa a gente fazer o uso de alimentos com alta umidade para estimular o consumo de água por esses animais. Bom, então eu vou falar agora um pouco sobre a questão da redução calórica, né? A questão justamente do alimento úmido ajudar na obesidade. Então, a gente sabe que os animais eles têm uma tendência grande a ficar obesos atualmente pelo sedentarismo, né? A maioria dos animais são castrados, né? Então as pessoas não têm mais tempo para fazer quase exercício e a redução calórica do alimento ela é bastante interessante. Esse estudo, desenvolvido na Universidade da Califórnia, em 2011 foi publicado, ele concluiu, né, onde ele avaliou o efeito do conteúdo de água em dietas úmidas e no consumo voluntário e no peso corporal de gatos, ele concluiu que o consumo de alimento úmido provoca a redução da energia ingerida e do peso corporal de gatos, e que isso pode ajudar na perda de peso. Então, os gatos que fazem consumo de alimento úmido, como exclusivamente, nesse caso, o alimento unicamente oferecido era o úmido, eles acabam ingerindo uma quantidade menor de energia. Eles ingerem mais alimento, mas eles ingerem menos energia pelo alimento úmido ser diluído. Então, isso ajuda, né, na perda de peso ou até mesmo na prevenção da obesidade. Então, a gente vai fazer alguns cálculos aqui para entender isso, né? Para a gente conseguir fazer uma visualização. E eu fiz um comparativo da energia das rações. Quando a gente fala energia, pensamos direto em calorias. Quando a gente tem um alimento úmido, eu coloquei uma média aqui, né? Em torno de 700 calorias por quilo, um alimento úmido aí, premium, né, vai conter. Isso significa que são 0,7 quilocalorias por grama. Comparado com um alimento seco, também premium, de 3.600 quilocalorias por quilo, ou seja, 3,6 quilocal por grama, a gente percebe que a diferença calórica ela é muito grande. Então, o alimento seco tem 3.600 calorias por quilo contra 700 calorias do alimento úmido. E isso impacta diretamente no consumo, no volume de alimento que vai ser oferecido. Então, aqui tem um cálculo para ofertar alimento para um gato adulto castrado de 6 quilos. Então, eu fiz um cálculo baseado no que a literatura nos aconselha, nos indica, né? Necessidade energética de mantença desse animal. A gente eleva o peso corporal no expoente 0,67
Eu multipliquei por 80 calorias, porque é um animal castrado, né, sem acesso à rua, e eu cheguei, né, na necessidade energética calórica desse animal em 266 quilocalorias por dia. Bom, se eu for ofertar para ele o alimento úmido, somente o alimento úmido, para eu saber quanto que o animal vai consumir, eu divido a necessidade calórica dele pela energia do alimento, né, em calorias por grama. Então eu dividi 266, 266 calorias, por 0,7 calorias por grama que contém o alimento úmido. Eu cheguei em 380 gramas de alimento úmido por dia para um gato de 6 quilos. Por outro lado, se eu fizer a divisão por 3,6, que é a energia da ração seca, eu chego em 74 gramas por dia. Ora, qual será que é o alimento que o animal vai ficar mais saciado? Vamos pensar num animal que passa o dia em casa, comendo, né, um animal sedentário e um animal provavelmente guloso, né, que come bastante. Então esse animal com certeza vai ficar saciado com 380 gramas, né, por dia e não com 74. A chance dele fazer sobreconsumo, né, comendo o alimento seco é muito grande, pois ele vai passar com certeza das 74 gramas e provavelmente não vai passar das 380 gramas do alimento úmido. Fora que ele está ingerindo 80% desses 380 gramas são água, né? É água. Então, a gente acaba fazendo com que o animal faça um volume, faça um consumo de bastante alimento, ele fique saciado e ele está ingerindo água, né, indiretamente aí. Depois a gente tem a questão da diluição urinária, que é extremamente importante, é um benefício, né, incrível do alimento úmido. Eu gosto bastante de trabalhar com ele, porque realmente a gente vê efeito nos animais, nos pacientes. Então, esse trabalho aqui, eu vou mostrar alguns, né, que compararam as dietas animais consumindo dietas secas e úmidas. Esse trabalho, ele mostrou que os animais alimentados com dieta úmida, eles ingeriram maior quantidade total de água por grama de matéria seca, comparado com aqueles animais que consumiram uma dieta exclusivamente seca. Né? Esses trabalhos todos demonstraram que o aumento da ingestão de água eleva a diluição da urina, o que vai auxiliar na inibição da formação e no crescimento de cálculos urinários, independente da sua composição. Então, eles são um ponto-chave no tratamento e na prevenção da recorrência das urolitíases. Né? Nós temos também esse outro trabalho que avaliou os animais consumindo alimento seco e úmido, e eles concluíram que os animais que consumiram dieta com 73% de umidade tiveram maior ingestão de água, resultando em maior diluição de urina e menor risco de formação de cálculo de oxalato de cálcio. Então, existem vários trabalhos na literatura, né, citando o alimento úmido como um alimento que previne, né, por diluir mais a urina, por incentivar o consumo de água, diluir a urina e assim prevenir a formação de cálculos urinários. Esse outro trabalho comparou as recorrências, né? Então, animais que já tiveram urolitíases. Então, um grupo foi alimentado exclusivamente com dieta seca, apresentou 39% de recorrência, e o outro grupo alimentado com o alimento úmido do mesmo, né, com a mesma formulação do seco, apresentou 11% de recorrência. Então, mostrando que realmente o alimento úmido ele tem esse grande benefício. Bom, e aí a gente chega na terceira parte, né, da nossa conversa de hoje, que é como oferecer esse alimento, né, para o paciente. Então, a gente pode oferecer como um alimento exclusivo, e aí eu cito algumas situações que eu considero bem importantes, primordiais o consumo de alimento úmido para os animais, que são obesidade. Então, aqueles animais que são obesos, principalmente gatos, deveriam consumir somente o alimento úmido, né? Os animais com cálculos urinários, de novo, principalmente os gatos, que fazem bastante, né, que tem bastante formação de cálculos urinários, mas aqui também cães pequenos, onde é possível a gente fazer alimentação exclusiva com alimentação úmida, e também aqueles animais que apresentam um baixo consumo de água, né? No intuito de prevenir, né, a formação de cálculos, a gente já pode entrar com alimento úmido antes mesmo que eles façam, né, a formação dos cálculos. Então, pensando em obesidade e cálculo urinário, eu diria que esses são as principais situações clínicas que o alimento úmido é importantíssimo. Mas eu também posso fazer a oferta como um alimento complementar, alimentação mista para todos os animais.
As empresas têm chamado essa alimentação mista de mix feeding. Então, todos os outros animais podem se beneficiar de alguma forma, né, da alimentação seca misturada com alimentação úmida. E aí, como é que a gente faz a oferta, né? A dificuldade que existe é em como fazer o cálculo. Como que eu vou ofertar o alimento úmido sem que eu esteja adicionando mais calorias para esse paciente? Então, a gente está, vamos supor, um animal obeso, né, em que eu quero justamente oferecer alimentação úmida para que ele perca peso, para que ele fique mais saciado e eu consiga ajudá-lo, né, nesse tratamento. Mas o tutor ele não consegue bancar uma alimentação úmida exclusiva. Então, como que ele vai fazer? Ele pode fazer o mix feeding, essa alimentação mista, né? E aí a gente consegue um valor aí que não é tão elevado para conseguir manter o animal ingerindo um alimento úmido, né? Fica mais saciado, ingere mais água, enfim. Então, como que a gente faz? Vamos supor, eu vou trabalhar aqui com esse gato de 6 quilos, que a gente já fez o cálculo de manutenção dele, são 266 quilocalorias por dia. E eu pensei aqui numa alimentação 50% úmida e 50% seca. Posso fazer um percentual diferente desses? É claro que sim. Na consulta, eu sempre questiono o tutor, né? Qual é a porcentagem que para você fica ideal? Ele vai me responder, olha, eu quero dar bastante alimentação úmida, eu quero dar só um pouquinho da seca, né? Ou não, eu quero dar muita úmida. A gente pode usar o percentual que a gente quer, 75-25, 80-20, 50-50. Eu coloquei 50-50 para fins de demonstração. Lembrando que, para a gente fazer 50-50, ou até mesmo proporções menores, 75-25 ou outras proporções, esse alimento úmido que eu vou escolher, ele deve ser completo. Isso significa que eu tenho que escolher um alimento que ele pode ser dado como um alimento exclusivo. Mesmo que eu misture 50-50, ele deve ser um alimento completo, né? Pois se eu der um alimento que não é completo, digamos, o alimento que a gente chama de, segundo a classificação do Ministério da Agricultura, alimento específico, seriam os petiscos, e existem alimentos úmidos que são como petisco, a gente estaria deixando esse animal sem muitos nutrientes, porque o alimento não é completo. Então, basta lembrar que é sempre importante olhar o rótulo, né, para ver se o alimento ele é específico, ou ele vai estar escrito a seguinte frase: este alimento não substitui o alimento completo. Tá? Esse seria o específico. Então, devemos procurar sempre pelo alimento que é completo para fazer o mix feeding. Tá? Em casos que a pessoa queira comprar um alimento que é específico, como que ela vai fazer? Até no máximo 10% da oferta calórica, neste caso 26,6 quilocalorias, podem ser dados via alimento específico, via um alimento úmido que não é completo. O restante dos 90% vão ser ofertados via alimento completo úmido ou seco, certo? Então é possível sim utilizar tanto o alimento completo quanto o alimento específico no mix feeding. A única limitação é que o específico ele pode entrar somente contar com somente 10% da porção calórica. O que eu preciso saber também? A energia da ração, tanto a seca quanto a úmida. Como que eu sei a energia da ração? As calorias. A maior parte das rações super premium contém a energia metabolizável declarada no rótulo, né? Não é uma informação obrigatória pelo Ministério da Agricultura, as empresas colocam se querem. Então as empresas costumam colocar nos rótulos de algumas premium especial, super premium, a gente vê com mais frequência. Energia metabolizável fica logo abaixo dos níveis de garantia, certo? Então a gente vai olhar ali, né? É sempre em quilo, então 4.000 quilocalorias por quilo seria essa nossa dieta que nós estamos trabalhando. Isso significa que ela contém 4 calorias por grama. Bom, e eu também tenho a alimentação úmida, a energia metabolizável da úmida, que é 0,8 calorias por grama, né? No rótulo vai constar 800 calorias por quilo. Bom, então se eu vou alimentar esse paciente com 266 calorias por dia e metade vai ser dada via alimentação seca e metade via úmida, eu vou fazer a divisão de 133 calorias pela energia da ração seca e vou fazer a divisão das 133 calorias pela energia da alimentação úmida. Eu vou chegar numa quantidade de 33,25 gramas da ração seca e 166,25 gramas da ração úmida. Então, a gente consegue chegar
né, em qualquer percentual. Veja que eu posso calcular aqui 75% da seca, 25% da úmida. A gente pode fazer o cálculo bem preciso. Eu sempre gosto de lembrar que quem não quer fazer os cálculos, quem acha complexo, na correria não dá tempo, sigam o que está escrito no rótulo. Né? É claro que no rótulo não é um valor, uma quantidade bem precisa como cálculo, porque muitas vezes o rótulo ele não consegue chegar nas particularidades do paciente que nós estamos atendendo. Então, o rótulo ele não consegue contemplar todas as possibilidades, como por exemplo, eu estou diante de um animal que é castrado, mas é super ativo, faz bastante exercício, é um animal com baixo score corporal, eu poderia dar uma quantidade maior mesmo ele sendo castrado. Então, eu não posso seguir o que o rótulo está dizendo para o castrado, porque geralmente animal castrado é um animal que faz baixa atividade, tem baixa atividade física, né? Dorme mais. Então, a gente vai ter casos de exceção. Então, sempre o cálculo, ele nos leva a um valor mais preciso, um número mais preciso. Mas, não podendo calcular, não conseguindo calcular, é indicado que siga a recomendação do rótulo, né, para que a gente justamente não coloque o animal em risco de fazer o sobreconsumo e não ganhar muito peso. Por outro lado, eu também posso fazer diferente. Nessa forma que eu mostrei, fica muito complicado 166 gramas de ração úmida, concorda? Eu vou ter que dar talvez um sachê e meio, 2 sachês e meio, dependendo da quantidade, né, em gramas que vem do sachê. Acaba tendo que pesar sachê, quantidade, é bem complicado. Qual que é a minha sugestão? A minha sugestão é fazer o cálculo por sachê. Então, o tutor ele quer dar o alimento úmido, ou a gente vai sugerir o alimento úmido, e eu vou falar para ele, olha, qual é a quantidade de sachê? Quanto que tu estás disposto a investir? Eu vou comprar, posso pagar, ou quero alimentar o meu animal com 1 sachê por dia. Estou trabalhando aqui com o sachê e com todos os cálculos para o gato ainda, para a gente seguir nesse mesmo raciocínio do gato de 6 quilos. E eu peguei aí um sachê, encontrei alguns produtos na internet que contêm 85 gramas, né, de sachê para gato. Geralmente os sachês para cães são 100 gramas e para gato são 85. Então, quando a gente olha no rótulo, esse sachê tem lá 800 calorias por quilo, vamos supor, 0,8 calorias por grama. E aí eu faço a conta. Se eu tenho um alimento que cada grama contém 0,8 quilocalorias, um sachê de 85 gramas vai ter X. Então, 68 calorias é o que contém esse sachêzinho de 85 gramas. Então, eu estabeleci, né, que esse animal vai consumir um sachê de 85 gramas que contém 68 calorias. O restante das calorias necessárias eu vou suprir via alimentação seca. Nós havíamos falado que a necessidade energética de manutenção desse gato era de 266. Eu vou descontar as 68 calorias do alimento úmido e ficaram 198 calorias para serem fornecidas via alimentação seca. Então, a gente vai fazer a divisão dessas 198 calorias por 4, porque nós estamos trabalhando com uma ração de 4.000 calorias por grama, lembram? 4.000 calorias por quilo, ou seja, 4 calorias por grama. E eu vou chegar em 49,5 gramas, né? Podemos arredondar para 50 gramas de alimentação seca. Dessa forma, fica muito mais fácil de prescrever e até mesmo do tutor seguir à risca a quantidade. São 50 gramas de ração seca mais um sachê por dia, né, do alimento. E a gente tem aí bem certinho, fechadinho, o valor das calorias, a quantidade de calorias que o animal vai ingerir. A chance desse animal ter um peso, né, oscilar o peso, ela é muito pequena. É claro que complica quando a gente tem mais de um gato na casa, né? Dificilmente o gateiro tem um gato só. Então, aí a gente vai ter que fazer ajustes, vai ter que conversar sobre como fazer esse manejo alimentar, né, para esses gatos. Mas é possível sim, né? Então a gente fazer a alimentação do gato fracionada, né, e separar os animais em ambientes na casa. Às vezes isso não é possível e aí a gente tem outras estratégias, né, que seria uma conversa aí para um outro momento. E outro ponto seria como fazer a introdução do alimento úmido na dieta do animal. Eu escuto bastante queixa com relação a isso, porque os animais acabam apresentando fezes amolecidas ou diarreia. O que acontece? Se o animal ele não está acostumado, realmente é uma possibilidade, caso a dieta o alimento úmido seja adicionado de forma abrupta.
Então o animal está acostumado, né, a uma alimentação seca. Um cão, por exemplo, está acostumado a uma alimentação seca, que tem uma composição que nós já vimos lá, né, como é a composição do alimento seco, e abruptamente, de uma forma, um belo dia, o tutor resolve ir no supermercado ou na clínica e compra um sachê e coloca o sachê todo na alimentação seca ou dá o sachê puro. O animal não está acostumado, a microbiota intestinal dele não está acostumada àquele alimento, a uma composição diferente, como nós já vimos. Tem uma quantidade, não sei se vocês estão lembrados, mas tem uma quantidade maior de fibra nesses alimentos úmidos e a fibra, que a gente viu, as gomas, elas são solúveis, então acaba predispondo o animal a fazer umas fezes um pouco amolecidas, caso a alimentação seja incluída, né, de forma abrupta e não gradual. Então a gente deve respeitar essa transição, né? O animal ele está acostumado a uma dieta, mesmo entre alimentos secos, não existe essa recomendação da gente fazer a troca gradual? Existe. Então a gente vai trocar de uma marca e vai para outra, a gente deve fazer a transição gradual. É claro que ela vai levar poucos dias e dificilmente o animal vai apresentar diarreia ou mesmo fezes moles, mas acontece, animais sensíveis eles apresentam com frequência. Agora, trocar de um alimento seco para um úmido exige uma troca bem mais gradual. Então, eu montei essa sugestão, essa recomendação, baseado na minha experiência clínica. O que eu vejo que os animais... quando eu coloco normais, são animais que não apresentam, né, geralmente, fezes amolecidas ou diarreia nas trocas. Assim, a gente sempre pergunta para o proprietário, a troca de uma ração para outra, ou troca de alimento, ele tem diarreia, apresenta? Não, não tem nada. A pessoa troca de marca para outra, às vezes dá comida caseira, o animal não tem nada. Bom, então para esses, a recomendação para trocar o alimento seco para 100% do alimento úmido, então realmente trocar a alimentação, aqui eu não estou falando em introduzir o alimento úmido no mix feeding, como a gente já viu, aqui realmente é trocar de seco para úmido. Nos primeiros 3 dias, 10% da alimentação úmida e 90% da seca. De 4 a 6, 25 úmida, 75 seca. De 7 a 9, 50 úmida, 50 seca. 10 a 13, 75% de úmida, 25% de seca. E a partir da segunda semana, no 14º dia, 100% da alimentação úmida. Então vejam que mesmo para animais normais, essa troca ela deve ser feita bem gradual, para que a gente não veja surpresas e para que o proprietário ele não desista da alimentação úmida, que se nós indicamos é porque a gente considerou, né, a melhor na situação em questão. E se o animal for sensível, a minha sugestão é dobrar o tempo. Né? Então usar uma semana 10% da úmida, 90% da seca, de 8 a 14 dias 25 úmida, 75 seca e assim por diante até o 30º dia iniciar com 100% da alimentação úmida. É claro que ao longo desse caminho, o tutor ele deve prestar atenção nas fezes do animal. Então, amoleceu, ficou diferente, vamos cessar a alimentação e começa desde o início lá no dia 1º, certo? Então é bem importante que isso seja feito. Os alimentos úmidos, eles contêm algumas fibras que é justamente para impedir o surgimento das diarreias, né? Fibras insolúveis, né? Para contrapor a fibra solúvel, as gomas. Então essas fibras insolúveis que têm capacidade de fazer retenção de água, elas ajudam na formação do bolo fecal. Então não são todos os alimentos úmidos que a gente vai observar com tanta frequência essa questão das fezes amolecidas, né? Alguns alimentos já vêm com a sua composição justamente com fibras insolúveis para que impeça ou diminua a chance de fezes amolecidas. Então é uma questão de adaptação, é uma questão de transição do alimento seco para o úmido, feito gradual, e a gente não vai observar nenhum problema, né, nenhuma diferença na consistência fecal do animal. E aqui a gente chega então na parte final da apresentação, falando um pouquinho sobre os argumentos que são contrários à alimentação úmida. Então vamos lá, o que a gente escuta? Questão de preço, realmente, né? O alimento úmido, a gente já viu que contém aí em torno de 80% de água, 20% é o que realmente nos interessa, que é 20% de matéria seca, onde estão contidos os nutrientes, mas a gente deve avaliar aí o custo-benefício, né? Se um proprietário, né, investe numa alimentação úmida, gasta mais, mas tem o benefício da saúde do animal,
pensando em animais obesos que vão perder peso, em animais com cálculos urinários que vão ter menos chance de recidiva. Então, é de se avaliar o custo-benefício. A questão da saúde oral, então também é bem questionada essa questão do alimento úmido predispor ao aparecimento de cálculos, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Né? Sempre trago a questão da escovação. Será que a escovação não resolve esse problema? Então, a questão da saúde oral eu vejo muito como uma certa desculpa, né? Vamos dizer assim. Se o tutor está disposto a dar uma alimentação mais cara, que tem um benefício, né, conversou com o veterinário, provavelmente ele está disposto a fazer a escovação dos dentes do seu animal, e eu acredito que essa questão da saúde oral não vai ser empecilho. E por fim, o argumento que a gente escuta bastante é a questão do excesso de sódio, que definitivamente é um mito. E nós vamos ver aqui alguma coisa sobre isso também. Então vamos lá. Eu fiz uma estimativa de preço, de custo, né, de uma alimentação exclusivamente úmida, pensando num sachê com 85 gramas que custa aí R$3 cada uma. O gato aquele com 6 quilos, que a gente vem trabalhando, vai consumir 4 sachês, e o custo diário, né, para esse animal seria de R$12, bem elevado. Quando a gente administra somente o alimento seco, um pacote ali que eu peguei com 400 gramas, R$25, para esse gato com 6 quilos ele vai comer 66 gramas por dia e o custo diário vai ser de R$4,15. É claro que a gente, olhando assim diretamente o valor, 3 vezes mais caro é o alimento úmido. Realmente, a questão do preço não tem muito o que argumentar. O alimento úmido, sim, ele é mais caro. A gente está pagando um produto que na sua composição contém, se vocês compararem, contém um teor de... A gente já fez a comparação lá no início, o teor de proteína bem mais alto, né? Contém mais vísceras, miúdos, ingredientes mais caros, então é um alimento caro, é um alimento que o custo ele é elevado, processo de fabricação. Mas, se a gente fizer o que eu já mostrei lá antes, fazer a alimentação mista, o mixed feeding, voltando para os 50%, esse custo cairia para R$7,90, de 12 para R$7,90. Então, é um valor intermediário. E, de novo, vale muito a pena conversar com o tutor a questão do custo-benefício, né? A gente não deve olhar somente o preço, mas o benefício que isso vai trazer, né? A satisfação do animal, enfim, toda a questão da palatabilidade, do consumo de água, da possibilidade do animal ingerir um volume maior de alimento, tudo isso a gente deve colocar então no papel. Então é muito importante a gente fazer o cálculo com o proprietário na consulta, porque muitas vezes ele compara valor de prateleira e ele dá um produto intermediário ou inferior, só que ele não calcula a quantidade, ele não olha a quantidade, ele deixa o alimento à vontade. Então a gente pode melhorar a qualidade desse alimento e estipulando as quantidades certinhas. Inclusive isso dá uma ideia exata, com exatidão, o valor que ele vai gastar por mês. Então a pergunta no final dos nossos cálculos, é possível gastar X reais com a alimentação do seu animal? É muito, é pouco? A grande maioria das pessoas não faz ideia quanto que elas gastam em ração, em alimento para os seus animais. Não faz ideia. Compra, à medida que vai acabando, compra. E a única ideia, a única imagem que ela tem é a do valor. É aquele valor. Eu pago X reais o quilo. Mas o quanto isso representa no mês, o quanto que o animal está consumindo, ela não sabe nem quanto dura direito o pacote. Então, quando a gente faz esse cálculo bem certinho e a gente chega, o custo vai ser R$7,90 se nós fizermos uma mistura de 50% a 50%. A pessoa consegue visualizar isso e dizer se é possível ou não. Multiplica por 30 para saber quanto vai sair no mês. É muito mais fácil. Então, a questão do preço realmente o alimento úmido é mais caro, mas apresentando todas essas vantagens, o tutor vai poder decidir o que ele quer fazer. Com relação à saúde oral, o que a gente tem de efeito das dietas, basicamente, eles possuem, né? A dieta possui um efeito mecânico e um efeito químico. Quando a gente pensa em efeito mecânico, esse é uma imagem, né, decrescente do efeito mecânico. Então, em primeiro lugar, é o que tem maior efeito mecânico, que seria os ossos, né, que realmente, por o animal mastigar e roer o osso, acaba limpando e tirando o cálculo dental. Em segundo lugar, são os ossos, né, de couro e ossos, esses que a gente vê em supermercado, defumados, que estimulam
também o animal a roer, ia retirar, ia prevenir e até mesmo remover uma quantidade de cálculo. E a gente tem os petiscos especiais, aqui na imagem ilustrativa, mas aqueles petiscos específicos para a saúde oral, né, para a limpeza dos dentes. E em quarto lugar vem a ração seca e por último é a alimentação úmida. Então realmente, com relação ao efeito mecânico, a alimentação úmida não tem efeito mecânico, né? A questão é que a alimentação seca também não tem esse efeito mecânico tão importante, né? Porque os animais eles não têm o hábito, não costumam mastigar tanto o alimento, eles acabam engolindo muito inteiro. Então a gente não deve olhar essa questão da saúde oral como crítica ou como eu não vou utilizar o alimento úmido em função disso. De novo, vale lembrar a questão do custo-benefício. Quais são os benefícios que ela vai me proporcionar e qual é o malefício? Desde que o animal escove os dentes, não tem nenhum problema que o animal faça consumo de alimento úmido. Na verdade, a gente vê que os animais que consomem alimentação seca também fazem acúmulo de cálculo e também precisam fazer profilaxia dentária e também deveriam escovar os dentes. Então, a escolha por um alimento ou outro não deve se basear, né, ao meu ver, na questão da saúde oral. Até mesmo porque a saúde oral não se resume em presença ou não de cálculo, né? Se fosse assim, esses estudos que avaliaram as carcaças de lobo selvagem não teriam identificado níveis de periodontite. O que foi observado? Foi observado que realmente esses animais, apenas 7% deles apresentaram cálculo dental, porque realmente o consumo de ossos limpa, né? E, enfim, remove o cálculo, previne a formação do cálculo, porém 41% dos animais apresentaram algum grau de periodontite, mostrando que não é só uma questão de presença ou não de cálculo, né? A saúde oral ela envolve outros aspectos e outros parâmetros. Esse outro estudo que avaliou a carcaças de gatos selvagens, de felinos, também eles observaram 9% de cálculo, porém 62% de periodontite. Então não é porque o animal faz consumo de osso ou de petisco e ele não tem cálculo dental que ele vai ser um animal com uma boa saúde oral. Então a escovação acaba sendo a melhor maneira de prevenir. A escovação, a profilaxia dentária, o acompanhamento com o veterinário. Então essa orientação que nós deveríamos dar para o tutor e não escolher a dieta baseada, né, no que vai ter efeito, qual vai ser o efeito da dieta nos dentes. A gente deve focar muito, né? Bom, eu trabalho com nutrição, então eu trabalho muito mais com prevenção do que com tratamento. Eu acho importante a gente trabalhar na prevenção, né? Informar o tutor e orientar ele que a prevenção e a escovação é muito mais importante do que a escolha da dieta. A gente tem também o efeito químico. E o efeito químico das dietas, a gente pode encontrar aí vários produtos que são adicionados aos alimentos para facilitar, né, e para ajudar na prevenção. Então, os polifosfatos de sódio, clorexidina, óleos essenciais, polifenóis, todos eles a gente vê em algumas concentrações aí, né, com efeitos na questão da prevenção de cálculos dentários em cães. Esse estudo mostrou que 0,6% de hexametafosfato de sódio em biscoitos reduziu em 46% a formação de cálculo, né? Então, essa substância, elas têm uma ação quelante de cálcio, né? O cálculo dental ele é basicamente formado por carbonato de cálcio nos cães. Então, esses produtos eles têm uma ação quelante, né? Impedindo, prevenindo a formação. E também tem um estudo feito aqui no Brasil que comparou, né, o uso dos tripolifosfatos de sódio, do hexametafosfato de sódio na prevenção de cálculo dentário da dieta e concluiu que esses fosfatos incorporados na ração seca reduzem o acúmulo de cálculo dentário em cães. Claro que a inclusão em alimentos úmidos ela é interessante também, já que o alimento úmido ele não tem uma ação mecânica, então a gente pode ter sim no alimento úmido uma ação química. É sempre bom a gente procurar e a gente olhar os rótulos para procurar essas substâncias, né? Assim como os tripolifosfatos, os óleos essenciais, que a gente acabou de falar. Então aqui a gente tem o último argumento contrário à alimentação úmida, que é a questão do sódio, né? Então, assim como nós vimos lá no início, em que eu fiz a conversão da matéria seca, dos níveis de garantia do alimento para a matéria seca, eu fiz a mesma coisa aqui com o nível de sódio. Então, o alimento úmido, ele contém 750 mg deste rótulo que eu peguei, 0,075% de sódio.
E o alimento seco contém 3.200 miligramas por quilo, ou seja, 0,32% de sódio. Passando esses níveis para a matéria seca, o que a gente observa? Que o alimento úmido contém 0,31% de sódio e o alimento seco 0,36%. Esses são níveis mínimos, não quer dizer que sejam exatamente esses valores. Bom, mas e qual que é o máximo? Como que a gente sabe se o alimento úmido ou seco ou, ele tem uma quantidade excessiva? Bom, e aí se a gente for lá para os níveis declarados na FEDIAF, nos Guidelines de Nutrição, qual é o nível de sódio recomendado, a gente vai ver que o recomendado de sódio para cães e gatos é de 1,5% na matéria seca. Então, está bem acima, daquele 0,31, 0,36 que a gente está vendo ali nas dietas. Então, a questão do sódio, ela é diferente com relação ao que se pensa para a alimentação humana, né? Para nós, há uma preocupação em torno desse assunto, porque realmente nós consumimos bastante sódio, a gente faz um consumo excessivo, então existe um alerta. Mas os animais, eles comem uma dieta única, uma dieta completa, balanceada, em que a única fonte de sódio está no alimento. E como vocês podem ver, o alimento pode ter até 5 vezes o valor declarado, 0,31, para chegar em 1,5. E na verdade não se sabe exatamente qual é o nível máximo de sódio tolerado pelos cães. Pode ser que não tenha estudos com níveis superiores a 1,5%, pode ser que eles tolerem níveis superiores. O que se recomenda é que, mesmo que o animal faça consumo de uma dieta alta em sódio, se fosse o caso, é que ele deveria ter água disponível. E muitas pessoas questionam a questão do sódio para hipertensão. Então vocês viram que a maioria dos alimentos, que aqueles alimentos que eu mostrei, eles contêm níveis muito seguros de sódio. Eu já fiz uma análise de vários rótulos, porque essa é um levantamento recorrente no consultório. Eu fiz um levantamento de vários rótulos, olhei vários níveis de sódio, fiz a conversão para matéria seca e realmente os níveis são muito seguros, eles são muito abaixo do limite máximo recomendado que se conhece, que é 1,5%. A literatura sugere que podem ser maiores esses níveis que os animais podem tolerar. E a questão da hipertensão, os estudos já mostraram que o aumento moderado de sódio não interfere no aumento da pressão sanguínea nos cães e nos gatos. Então há essa preocupação, já que essa preocupação ela é pertinente na alimentação humana, os tutores questionam isso no consultório, se seria a mesma coisa para cães e gatos, e os estudos já demonstraram que não aumenta, os animais não têm uma elevação de pressão, mesmo quando consumindo alimentos altos em sódio. Na realidade, o sódio, ele é benéfico se a gente pensar, por exemplo, de quantidades moderadas, mais elevadas, se a gente pensar, por exemplo, em animais que têm recorrência, que têm formação de cálculos urinários. Qual que seria uma estratégia possível para a gente utilizar para esses animais tomarem mais água? Por exemplo, se o tutor não consegue comprar um alimento úmido, uma dieta com um pouco mais de sódio, dentro do 1,5% recomendado, mas 1%, que a gente olha lá no rótulo, tem 10.000 miligramas por quilo. Então, é uma forma do animal ele consumir mais água com uma dieta com mais sódio. Então, o que eu recomendo, na verdade, acaba sendo justamente o contrário do que a maioria das pessoas acredita. Se o animal vai comer uma alimentação única e exclusivamente seca, então procura um produto com nível maior de sódio, caso seja um animal que tenha predisposição à formação de cálculos, Claro que o ideal seria uma alimentação úmida, mas não sendo possível, então buscar por um alimento que tenha um pouco mais de sódio, porque justamente estimula o consumo de água. E como vocês puderam ver, a gente não precisa se preocupar tanto assim, com essa questão do sódio. Até mesmo para animais cardiopatas, a restrição de sódio ela é feita com muita cautela. Existe o estadiamento para indicar a restrição de sódio. Porque se sabe que a restrição excessiva, ela prejudica mais ainda do que se a gente não fizer a restrição. Certo? Bom, então aqui, nesse último slide, eu gostaria de novamente frisar a importância da gente colocar na balança a questão da utilização do alimento úmido ou não. Então eu vejo vários benefícios em relação ao alimento úmido, particularmente eu gosto bastante de utilizá-los. A questão da palatabilidade, do animal fazer consumo do alimento, pensando em cães, consomem de uma vez,
né, o alimento não fica ali exposto, né, a questão da satisfação que o tutor vê quando o animal está consumindo o alimento. Ele pode consumir um volume muito maior de alimento, promovendo saciedade. A questão da ingestão de água, que é muito maior, né? O animal faz uma ingestão de água muito maior quando consome alimento úmido. E na parte negativa eu coloco o custo. Nem coloquei a questão de saúde oral e nem coloquei a parte sódio, porque é mito. E saúde oral eu não considero um ponto negativo, porque independente da dieta, né, os animais os tutores deveriam fazer uma escovação adequada nos seus animais, aí 3 vezes por semana. Há recomendações de 3 vezes por semana, né, já tem um bom resultado. Então, o custo acaba sendo realmente o fator negativo, mas visto que a gente tem tantos benefícios, aí é questão da gente ponderar e fazer todos aqueles cálculos, né, para ver em qual é o valor que o tutor consegue chegar. Bom, e com isso eu termino essa conversa de hoje. Eu sei que um dos pontos que as pessoas me questionam muito, e até mesmo veterinários, é a questão de conseguir olhar um rótulo, e aqui várias vezes eu falei, né? Vamos olhar o rótulo, vamos procurar pela informação, e é difícil realmente fazer uma avaliação de rótulo de ração. Então, pensando nisso, eu fiz um e-book, né, de como avaliar uma ração a partir do rótulo, e eu vou disponibilizar esse e-book gratuitamente, né? É só me sigam ali no Instagram, eu vou disponibilizar o link, vou fazer uma postagem e vou disponibilizar o link para que vocês possam baixar. E é uma leitura bem fácil, bem fluida sobre como fazer uma avaliação de uma ração a partir do rótulo. Justamente porque eu visualizo isso e eu vejo que há uma dificuldade muito grande de entender o rótulo de uma ração. Certo? Convido todos vocês então para baixar o meu e-book grátis e aprender um pouquinho, e qualquer dúvida podem entrar em contato comigo, eu fico à disposição. Agradeço novamente o convite para vir aqui participar e falar sobre um assunto que realmente eu gosto bastante e prescrevo bastante e tenho bastante experiência. Obrigada. Mars apresenta Por que nossos sachês são completos, balanceados e tão irresistíveis? Porque somos referência mundial em nutrição animal e pioneira em alimentos úmidos no Brasil. Porque nossos fornecedores de matérias-primas atendem aos rígidos padrões de qualidade e controle de processo estabelecidos globalmente pela Mars. Porque nossas proteínas são selecionadas, moídas e misturadas com outros ingredientes essenciais, proporcionando todos os nutrientes que os pets precisam na quantidade certa para obter um alimento 100% completo e balanceado. Na Mars, todos os sachês são envasados em embalagens desenvolvidas internacionalmente. São cozidos a vapor e utilizamos um sistema de alta temperatura que garante um produto seguro, de alta qualidade e sem adição de conservantes. Durante todo o processo produtivo e mesmo depois de prontos, os sachês passam por rigorosos controles de qualidade para garantir o melhor produto para o seu pet. Para nós é simples. Se o nosso processo produtivo é tão eficiente e cuidadoso, isso naturalmente se reflete nas vendas e principalmente na satisfação dos pets e seus tutores, nossos clientes. Chegou o momento de conhecermos o sorteado ou sorteada que levará para casa o estetoscópio Littmann, ofertado pelo Grupo Mars. Lembrando que só participa do sorteio quem se cadastrou e quem acompanhou ao vivo a nossa transmissão aqui com a gente. O sorteado ou sorteada vai aparecer agora na tela para você. Bom, nós finalizamos por aqui. Eu espero que o nosso conteúdo de hoje tenha sido de muita relevância para a rotina dos nossos colegas médicos veterinários por todo o Brasil. Eu agradeço em nome do VetSmart, do Grupo Mars e, é claro, de toda a nossa equipe. Até a próxima. Tchau, tchau, boa noite.